Amém? Então vamos lá em João, capítulo 2, de 23 até o 3,15. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai eterno, nós te louvamos pela tua santa palavra, porque o Senhor se revelou a nós, ó Deus, e permitiu que nós tivéssemos acesso, ó Pai, à tua palavra, na nossa língua, com liberdade. E nessa noite nós queremos estudá-la, conhecer mais do Senhor, mais da tua vontade sobre a nossa vida, lendo tua santa letra, ó Pai. Nos abençoe em nome de Jesus nessa noite. Fala aos nossos corações e trata, ó Deus, nosso pecado. Nos deixa mais parecidos contigo, ó Pai, pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vê aqui um encontro diferente, né, que Jesus teve com um fariseu numa noite. E uma conversa que parece, numa primeira leitura, meio sem pé nem cabeça, né? Jesus responde coisas que Nicodemos não perguntou, e Nicodemos faz perguntas absurdas, assim, diante do que Jesus falou. E eu entendo que isso vai muito ser clarificado à medida que a gente for mergulhando aqui no texto. E a gente consegue se relacionar também com esse estranhamento de Nicodemos, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa realidade e para as coisas que a gente vê hoje. A gente está numa sociedade que fala muito de mérito, né? Se você quiser ganhar mais, você tem que ralar mais no seu trabalho. Se você quiser tirar melhores notas na escola, você tem que estudar mais. Quanto mais aplicado, mais esforçado você for, melhor você vai se dar na vida, né?
tudo é avaliado de uma relação custo-benefício, como se fosse uma troca. A nossa sociedade valoriza muito a performance, a ponto das coisas serem muito medidas, as coisas serem muito quantificadas, né? Até a respeito da gente mesmo. Hoje você vê propagandas assim, seja a sua melhor versão, a melhor versão de si mesmo, e tudo muito puxando para performance e para algo que você faz e tem uma resposta por algo que você investiu, né? Essa é uma lógica que não é nova. Os fariseus já viviam assim. A gente vê aqui esse personagem, né, Nicodemos, e o texto fala que ele era um fariseu, dos principais dos judeus. Então, além de ser fariseu, ele não era qualquer fariseu. Ele era um fariseu dos principais. Quem eram os fariseus? Era um grupo político que nasceu em resposta a uma dificuldade que o povo de Deus estava tendo. Eles viviam ali numa cultura helenista, né, uma cultura grega, que era muito parecida com o que a gente tem hoje, né, nesse sentido da performance, do indivíduo. As pessoas olhavam muito para dentro de si, buscavam muito ser a melhor versão de si mesmo, ter a máxima potência de si. Acreditavam que a partir de si você resolvia aí todas as questões. E os fariseus, como resposta a isso, falaram, não, na palavra de Deus nós temos que seguir a lei de Deus e não a lei dos homens. A gente tem que fazer as coisas conforme Deus quer e não como os homens querem. Só que eles foram fazendo isso e foram dificultando as coisas, foram escalando ali o nível do negócio, a ponto de criarem leis para que as leis de Deus fossem seguidas. Então, o zelo pela lei do Senhor é uma coisa boa. O que os fariseus fizeram foram criar leis que não estavam ali na lei do Senhor, para que as leis do Senhor fossem seguidas. Só que isso tomou uma proporção que fugiu do controle, a ponto de eles terem leis completamente absurdas. Vocês sabiam que os fariseus falavam para as mulheres não se olharem no espelho no sábado, porque eles tinham leis muito restritivas a respeito do trabalho no sábado. E se a mulher fosse tentada a no espelho tirar um cabelo branco, ela teria feito um trabalho ali no sábado. Isso, eles falavam, é pecado, não pode. Então, eles colocaram uma lei lá para não se olhar no espelho no sábado. Eles colocavam leis a respeito do trabalho de fazer lama, tanto que quando Jesus foi curar aquele cego, cuspiu no chão e fez lama, a primeira coisa que eles falaram, Jesus fez um trabalho no sábado, olha que absurdo. A ponto deles não olharem o milagre de Jesus, o bem que ele fez pelo cego, mas ficaram presos ali naquela questão que dava para ver, não é? Aquela questão que ficava na casquinha ali, que todo mundo conseguia ver. E não tratavam do que estava no coração. Eles não entenderam que a lei do Senhor nos transforma de dentro para fora. Então eles atuavam só numa camada mais superficial das coisas. E eu me vi muito assim, por muito tempo na vida, né? E me pego, às vezes, tentado a pensar dessa forma. Que se ninguém está vendo o meu pecado, é como se eu tivesse santo, né? Se ninguém está vendo as coisas erradas que eu faço, o mal que eu desejo no meu coração, tá tudo bem, porque eu não externalizei aquilo. Por muito tempo eu achei que ser uma boa pessoa era o suficiente para eu ter o favor de Deus. E assim pensavam os fariseus também. Que bastava parecer uma boa pessoa, que estava tudo legal. Eu estou comprando o favor de Deus com isso. E eles faziam isso por si e cobravam o povo que fizesse assim também. Então, daí vieram as leis orais lá, a Torá oral, com um monte de lei absurda, cobrando o povo de parecer muito bonzinho, a ponto de achar que, se fizesse tudo muito legal, ia atingir o favor de Deus. Esse fariseu, dos principais dos judeus, foi numa noite se encontrar com Jesus. É engraçado que nas narrativas judaicas não tem muito essa marcação do tempo. Então, quando João fala aqui, né, que Nicodemos foi de noite até Jesus, esse é um ponto importante no texto. É algo que merece destaque. Provavelmente, Nicodemos tinha vergonha ali de tentar falar com Jesus, né? E a gente vê isso mais para frente, em outros momentos. Então, provavelmente, por isso ele foi de noite ter com Jesus. Provavelmente ele tinha vergonha, tinha medo de que os seus colegas fariseus
soubessem que ele tinha tido aquele encontro. Então, pela noite, Nicodemos foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou seja, mestre, grande, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz, ou ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos viu em Jesus uma coisa diferente. Ele reconheceu que Deus estava com ele, porque Jesus operava muitos sinais. João fala que, no livro dele, ele não conseguiu registrar todos os sinais, porque eram tantos que não caberiam no livro. Eu creio que, mesmo aqui, no início do ministério de Jesus, ele já tinha feito muitas coisas, a ponto de chamar a atenção dos fariseus, em especial de Nicodemos. E Nicodemos foi lá para entender: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor, com certeza, tem alguma coisa aí, né? Deus anda com o Senhor. E veja aqui que ele fez só uma afirmação. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus olha para Nicodemos e João registra aqui, ó. Jesus respondeu. Geralmente a gente responde uma pergunta, né? Jesus respondeu aqui o coração de Nicodemos. A gente leu aqui a partir do versículo 23 que Jesus conhecia a profundidade do homem. Jesus sabia o que ia ali no íntimo, nas entranhas do ser humano. Então, antes que a palavra viesse ali à boca, Jesus já sabia o que estava no coração de Nicodemos. E Jesus respondeu para ele. Respondeu o seguinte: em verdade lhe digo. Isso é uma forma solene de falar. É como se Jesus olhasse no fundo do olho de Nicodemos e falasse assim: Nicodemos, isso que eu vou falar é sério. Presta muita atenção. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual a pergunta que a gente subentende, então, que Nicodemos fez a partir dessa afirmação de Jesus, né? Como eu faço para ver o reino de Deus? Como eu faço para conhecer a eternidade? Como eu faço para ir para o céu? Não é? Pela resposta de Jesus, a gente consegue inferir aqui o que estava no coração de Nicodemos. Então, assim como o jovem rico chegou para Jesus e fala: bom mestre, como eu faço para ir para o céu? Nicodemos, o velho rico, chegou para Jesus pela afirmação e pelo seu coração. Jesus já respondeu: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu consigo imaginar a feição de Nicodemos derretendo diante de Jesus. Esse homem que foi ensinado, lendo, né, os escritos ali dos judeus e interpretando conforme a Torá oral, conforme a tradição dos fariseus, ele foi ensinado que se ele quiser ir para o reino de Deus, ele precisa ser uma boa pessoa, que cumpre cabalmente 100% da lei, ele precisa ser um cara irrepreensível, ele precisa parecer muito santo, ele precisa ser um cara que dizima e que mostra para as pessoas que ele dizima, para todo mundo saber que ele é um cara muito santo. Ele tem que corrigir os outros e colocar um peso sobre a vida dos outros, porque ele tem que falar qual que é o padrão de santidade, ele tem que ser o padrão de santidade. E de repente Jesus fala sobre nascer de novo. Quem é que escolheu o dia que nasceu? Quem é que escolheu a forma que nasceu? Assim: ai Deus, eu queria nascer de cesárea, que eu acho que é mais fácil, né? Parece que o buraco é maior, assim a gente faz menos força para sair, né? Ou então, eu queria nascer em outra família. Essa família, Deus, tá meio difícil, né? Não sei, não podia ser uma família assim que viajasse todo ano para fora. Não podia ser uma família que eu pudesse ser só herdeiro, assim, né? Não tivesse que trabalhar tanto. Ninguém aqui tem controle sobre a forma que nasceu, o dia que nasceu, o lugar onde nasceu. E assim aqui, Jesus falou que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Jesus compara então o ver o reino de Deus com um novo nascimento. A palavra em grego que é usada aqui no texto, ela tem duas conotações: o nascer de novo e o nascer do alto. Isso com certeza
era muito diferente daquilo que Nicodemos tinha aprendido até a idade que ele tinha e que ele estava já ensinando para os outros. Então, com certeza, ele deu uma bugada, como diriam os jovens, né? Deu uma tiltada. Ele quebrou ali a linha de raciocínio dele. Não sabia mais o que fazer diante disso. A ponto dele falar assim, Nicodemos perguntou, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Gente, não faz nenhum sentido essa pergunta, né? Não faz, é completo absurdo. Então, quando a gente vê diante desse absurdo, a gente vê como essa notícia chegou diante de Nicodemos. É um completo absurdo. E, como eu disse, talvez você tenha sido criado como eu, ouvindo, né, da sua mãe, dos seus avós. Menino, não faz isso porque Deus não gosta, né? E aí você criança já fala assim, então para Deus gostar eu preciso fazer o que é certo, né? Ou então, faz isso que Deus castiga. Então para Deus não castigar, eu preciso fazer o que é certo. E a gente cresce achando que para ter o favor de Deus, para ter o amor de Deus, a simpatia de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. E de repente, Nicodemos é confrontado com essa verdade. É preciso nascer de novo. É algo que está fora do seu controle. É algo que é uma ação que vem de fora de você. É um reset. É um novo começo. Se você pudesse nascer de novo, como seria diferente sua vida? Alguns iam dizer, né? Eu ia casar com outra mulher, porque essa aqui está dando muito trabalho, né? Ou então, escolher outra profissão, porque essa aqui que eu escolhi não foi muito para frente, não. Ou então, não sei qual que seria a sua resposta rasa, assim. Mas não é disso que nós estamos falando aqui, hein, gente? O nascer de novo é outra coisa, tá bom? Nascer de novo quer dizer começar a ser confrontado pela palavra de Deus e ver. É o start do processo de conversão, é a regeneração. É você se ver como uma folha em branco diante do Senhor, podendo escrever uma nova história, porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Porque nós fomos limpos do nosso pecado. Aquele pecado que nos prendia, aquele pecado que nos fazia fazer as coisas da forma que nós fazíamos, já não é mais a lei sobre nós. Nós fomos libertos disso. E agora podemos escrever uma nova história na nossa vida. Por isso Jesus fala de um novo nascimento. Na sequência aqui, versículo 5, Jesus responde à inquietação de Nicodemos. Em verdade lhe digo. Mais uma vez, ele pega Nicodemos e fala assim, eu te explico solenemente. Presta atenção que isso é importante. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parece que vai ficando cada vez mais complicado para Nicodemos, né? Nascer da água e do Espírito. Ele já não tinha entendido nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, o que Jesus está falando? A última vez que essas coisas apareceram juntas, água e Espírito, no contexto próximo aqui de João, foi quando Jesus foi batizado. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele e o Pai falou, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu Filho amado. A Trindade ali reunida para o início do ministério de Jesus. Para que você tenha um novo nascimento, você precisa ser batizado e ter a ação do Espírito. O batismo é um selo, por si só não tem nenhum significado. Inclusive a gente vai ver aqui na sequência que a ênfase de Jesus é no trabalho do Espírito sobre a nossa vida, né? Nem todos os que são novos nascidos tiveram a chance de ser batizados, mas você que teve a chance, que recebeu as águas purificadoras de Jesus, você recebeu um selo, um sinal, um símbolo que marca um novo nascimento. Aquele lavar regenerativo de Cristo, aquele novo começo, a nova chance de agora agradar a Deus com a sua vida. Note que Jesus continua dizendo assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, a tua natureza pecaminosa não consegue produzir em você santidade, Nicodemos. Você está tentando se salvar fazendo coisas
que estão vindo da sua natureza carnal, pecaminosa. Então até o bem que você tenta fazer soa como mal. Já viu gente que quer ajudar, mas ajuda e precisa contar para todo mundo que ajudou, e aí acaba se orgulhando por conta disso e cai no pecado do orgulho? Deus está dizendo assim: a tua natureza carnal só pode produzir coisas carnais. Você, homem pecaminoso, só pode produzir pecado. Se você quer ser limpo, lavado, santificado, você tem que nascer do Espírito. Quem é nascido do Espírito é espírito, é espiritual. Pode ser limpo, pode ser feito novo, porque o Espírito é quem nos lava. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mais uma coisa aí que eu vejo, a cara de Nicodemos fazendo aquela cara de interrogação mesmo, né? Falou de água, falou de Espírito e agora falou de vento. Jesus, para onde nós estamos indo? Jesus estava usando ali um elemento da natureza para falar da natureza da salvação que ele quer. Jesus está dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer, você não está vendo o vento, você sente ali os efeitos dele, mas hora você vê ali uma árvore balançando, outra hora aqui você vê uma poeira levantando, um ciclone ali, você ouve o barulho do vento, mas você não consegue dizer: ah, está vindo ali para lá, agora vem para cá. Você não tem controle sobre o vento. Assim também é a salvação. A salvação pertence ao Senhor. Ele decide quem ele quer salvar, como ele quer salvar, quando ele quer salvar. Nós somos convidados a participar do processo de salvação da humanidade, anunciando a palavra do Senhor. Mas quem vai ser salvo, quando vai ser salvo, como vai ser salvo, não cabe a nós, não compete a nós. E a gente é bom em tentar escolher, não é verdade? Tem gente que eu olho assim e falo assim: esse não tem jeito. Como pode, Deus? Esse aí não adianta nem falar, não vou nem falar. Né? Não adianta nem pregar o evangelho para esse cara, porque é muito perdido. É muito sem noção. Não dá. Alguém já se pegou fazendo isso? Escolhendo assim para quem que ia falar? Talvez você tenha sido essa pessoa, né? O sem noção, o sem salvação, o cara completamente perdido. De certo você já foi. Sonda a tua vida aí, meu irmão. Né? Se não fosse pela graça salvadora do nosso Deus, nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Eu achando que eu era uma pessoa super legal, super boazinha, porque aparentemente, né, na casquinha aqui, eu era um menino educado, era um menino cortês, né, muito gente fina, não gostava muito de briga, então eu achava que eu estava salvo já. E olha que perigo, meus irmãos, estava caminhando para o inferno sem Jesus. Mas a graça do Senhor me alcançou. O Espírito, que é como o vento, decidiu que Ele ia me salvar. E Ele se revelou a mim, tirou o véu. Fez isso por cada um que já confessou Jesus como Senhor da sua vida. E Ele continua fazendo isso. É assim que Ele opera, meus irmãos. Jesus está fazendo nesse 1 a 1 aqui com Nicodemos, essa reunião, essa pregação preciosa. Ele está revelando o processo de salvação. O processo que começa com o novo nascimento, com a regeneração. Passa pela conversão, justificação, santificação, perseverança, até que nós sejamos glorificados com Cristo. Né? Seja porque não estamos mais presos aqui nesse corpo pecaminoso, seja porque o nosso Senhor voltou para nos buscar e para levar para viver eternamente com Ele. Então, nesse processo aqui, somos todos aprendizes caminhando aqui, peregrinos, rumo à santificação. E Nicodemos estava tendo contato com essa verdade. O vento sopra onde quer. Isso tem implicações pessoais. Você não pode, porque você tem Jesus, se achar melhor que ninguém, meu irmão. Você, pelos seus próprios méritos, não consegue produzir salvação na sua vida. Foi um presente que você ganhou. Imagina que você ganhou alguma coisa de presente. Você não vai cuidar bem? Você não vai guardar com carinho? Mas não é porque você ganhou isso de presente que você é melhor que qualquer outra pessoa. Então, a gente não pode olhar por cima, assim, para aquele seu vizinho que é difícil,
que bota aquele funk lá pesadão no último volume, né, e fala, ó lá, ó, aquele impuro, aquele cara sujo, né? A gente não pode olhar para as pessoas com um olhar de superioridade, mas com um olhar de misericórdia. Isso tem uma implicação também nos nossos relacionamentos. Se nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, quem são aqueles que o Senhor quer salvar, nós precisamos anunciar a boa nova de salvação a todas as pessoas. Pensem no semeador. O semeador saiu a semear, não é? O semeador jogou semente que caiu na beira do caminho. O semeador jogou semente que caiu na pedra, caiu no espinho, que caiu na terra boa. Nós temos que sair a semear. O dar o fruto, o frutificar, não é nosso trabalho. Isso é para nós um grande consolo, um grande conforto. Você não tem que ter medo de pregar o evangelho pensando que as pessoas podem não receber essa mensagem. É verdade, irmãos, pode ser que as pessoas não recebam essa mensagem. Glória a Deus, você fez aquilo que o Senhor esperava de você. Pode ser que a pessoa receba essa mensagem frutifique no coração dela, floresça e a pessoa entenda que precisa ser regenerada, gerada de novo, renascida pelo poder do Espírito. Aleluia! Você foi usado para gerar salvação naquela vida. Pregue a palavra a todo tempo. A todo tempo. Anuncie. O Senhor nos chamou para testemunharmos do amor dele. Então, faça isso, meu irmão. Sem medo e sem o peso de falar, ai, mas eu preguei tanto para minha mãe, ela não converteu ainda. É o Senhor quem faz isso. Clame pela vida da sua mãe, clame por misericórdia dos seus familiares, por misericórdia dos seus amigos, das pessoas que te cercam, do seu chefe no trabalho. Anuncie a palavra e deixe que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Amém? Não é um peso que é nosso converter o coração de ninguém. E essas são as implicações, né, de saber que a soberania da salvação pertence ao Senhor. Pela terceira vez, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode ser isso? Vejam que são vários podes, né? No versículo 4, como pode o homem nascer de novo? Ele pode voltar ao ventre materno? Como pode ser isso? Nicodemos ainda estava com dificuldade de entender essa mensagem. Não é fácil, né, gente? Uma vida inteira ali achando que ele tinha que fazer alguma coisa para ser salvo, de repente Jesus fala, nascer de novo é algo que vem do alto, não é uma iniciativa sua. O quem vai ser regenerado é um trabalho do Espírito Santo, que é como o vento. Você não tem controle sobre isso. Então, Nicodemos pergunta, como pode ser isso? E Jesus fala, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Esse mestre em Israel tem um artigo definido aqui no grego. Ele fala, você é o mestre em Israel. É como se tivessem poucos dos Nicodemos ali. Assim, Nicodemos, você teve acesso à Bíblia toda. Você tem acesso ali à Torá, você tem acesso aos rolos, você tem acesso a outras pessoas que estudam, você tem acesso ao testemunho de João Batista, e ainda assim você não está entendendo? Espera aí que eu vou te ajudar. A partir desse momento, Nicodemos se cala, e Jesus passa a falar ali com ele, dizendo assim, em verdade lhes digo, eu solenemente te falo, Nicodemos, que nós falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Ele tem um nós contra vocês, né? O vocês ali são os fariseus, o grupo dos fariseus que achava que a sua justificação dependia da sua santidade, do seu cumprimento à lei. E Jesus falando do testemunho de João Batista, dele, dos discípulos, o testemunho que ele dava que dizia que a salvação pertence ao Senhor. Se vocês, fariseus, não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ainda que Jesus estivesse falando de coisas com origem nos céus, né? Ele está falando do Espírito que traz a salvação, o novo nascimento. Ele ainda está falando de uma esfera da relação humana aqui.
né, de coisas que acontecem enquanto a gente está aqui nessa terra. Esse novo nascimento, essa conversão que Jesus está falando aqui, são coisas que acontecem aqui na terra. Ele fala, se você não entende do que é daqui da terra, como é que você vai entender quando eu começar a falar das coisas do céu? Veja, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus está reivindicando sobre si um título messiânico, o Filho do Homem. Jesus está dizendo para Nicodemos, que era um estudioso, um professor do Antigo Testamento, eu sou o Filho do Homem, eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou aquele que é o esperado pelos judeus, eu sou o Messias, o ungido, o Deus na terra. Vocês conseguem imaginar o que é isso, meus irmãos? Você está sentado ali diante de Jesus, e Jesus se revelando dessa forma para você, tão gloriosa, tão magnífica. Eu imagino que o coração de Nicodemos começou a ser tocado e talvez as coisas tenham começado a fazer sentido ali para ele. E Jesus, para ajudá-lo, ainda foi para o campo de Nicodemos. Falou das coisas do Antigo Testamento, dizendo assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em Números 21, a gente vê a narrativa do povo saindo do Monte Sinai, indo para a Terra Prometida, e ali o povo começou a reclamar. Fala assim, Deus, maná todo dia, não dá para dar uma variada, né? Eu queria outra coisa, Deus. Lá no Egito, quando a gente era escravo no Egito, a gente tinha legume. Aqui é só maná, tá difícil, Deus. Lá no Egito, quando a gente era escravo, a gente podia fazer outras coisas, não podia, né? Mas eles começaram a reclamar. Falar, Deus, eu não estou gostando. E o Senhor, quando viu isso, se irou e colocou um castigo pelo pecado do povo. Ele soltou serpentes abrasadoras, é o que diz a palavra, para que o povo fosse picado e morto. O pecado do povo estava gerando morte ali. E Moisés intercedeu por misericórdia ali de Deus sobre o povo, e Deus proveu uma forma do povo ser salvo. Então, ao serem picados pelas cobras, para não morrerem, Moisés construiu uma serpente de bronze e ergueu num poste bem alto, para que todos os que fossem picados pela serpente e olhassem para aquela serpente de bronze não morressem, que eles fossem salvos da morte. Jesus está dizendo que assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A gente vê que a cruz romana era um símbolo, era um outdoor, assim, sabe? Para dizer, é isso que nós fazemos com quem se levanta contra o governo romano, contra os romanos. Não foram os romanos que crucificaram Jesus somente. Foi o nosso pecado. O Senhor subiu à cruz no nosso lugar. Foi o nosso pecado que levou o nosso Jesus à cruz. O meu pecado, o seu pecado, meu irmão. E por conta desse pecado, Jesus subiu na cruz. E assim como o nosso pecado nos matava, nos levava para a morte eterna, o olhar e crer que Jesus é o enviado, é o nosso Salvador, é o que nos garante a vida eterna. Então nós vemos aqui Jesus colocando um novo elemento, que é a fé. Que todo que crer em Jesus seria salvo. E Jesus continua dizendo, no versículo 16, que é provavelmente o texto mais conhecido da Bíblia. O texto que nos é mais caro, mais querido, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos aqui, no processo de salvação, como Jesus opera. Nós vemos aqui que tem um autor, que é o próprio Deus. Tem uma forma de fazer isso, que é com amor.
E não é qualquer amor, é um amor radical do Senhor. É um amor de entrega. Tem um presente aqui, que é o Filho de Deus, o próprio Cristo, o Deus encarnado, que se fez homem, desceu do céu, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, para que nós não sofrêssemos os efeitos do pecado diante do julgamento final. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, quando nós vemos aqui então o amor de Deus revelado ali diante de Nicodemos, naquela pregação, para um homem, nós somos profundamente abençoados. Nós entendemos que, assim como lá no deserto as pessoas que sofriam os efeitos da queda, do seu pecado, morriam, nós também sofremos os efeitos da queda. Morreríamos se não tivéssemos olhado para Cristo e confessado que Ele é o nosso Senhor. Mas todo que nele crê, não mais morre, tem a vida eterna. Essa é a maior verdade que nós podemos carregar. Essa é a verdade mais gloriosa, mais poderosa. O nosso Deus nos amou tanto, tão intensamente, tão profundamente, tão abrangentemente, que Ele olhou para o nosso coração. Ele viu o nosso estado pecaminoso. Ele viu o nosso anseio por salvação. Ele viu o nosso desejo de fazer isso pelas nossas próprias forças. E Ele nos conta nessa noite que não depende de nós. É um presente. É o maior presente. O mais importante. Não há nada mais valioso que você possa ter na sua vida. A coisa mais valiosa que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. E esse tesouro precisa ser guardado no nosso coração, precisa gerar em nós um desejo de nos santificarmos. Então não mais seguimos a lei porque nós queremos alcançar o favor de Deus, mas nós seguimos a lei porque o favor de Deus nos alcançou. A gente não mais vive esperando fazer alguma coisa para ter o favor de Deus, mas porque nós tivemos o favor de Deus, nós vivemos e fazemos as coisas por Ele. E é por isso que vale a pena queimar a nossa vida diante do altar do Senhor e não em nenhum outro lugar, porque o Senhor nos amou primeiro. Mesmo João vai falar lá na sua primeira carta, no capítulo 4, que o nosso amor é uma resposta ao amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós amamos. E esse amor que nos alcançou é o que nos leva a reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E assim a gente vai seguindo o nosso processo de salvação. Um novo nascimento, convertidos, recebendo a justificação, nos santificando e nele perseverando, até o dia que seremos glorificados com Ele.